Em pleno Corpus Christi, olha o que o Bolsonaro falou sobre Jesus Cristo. Presidente, isso é recomendação do próprio Jesus. Antes de ser crucificado, ele mandou que não tem espada, vende a vestimenta e compra uma espada. Foi Pedro, vendo as suas capas. Exatamente. Ele não comprou pistola porque não tinha. Ele não comprou pistola porque não tinha. Jesus não comprou uma pistola porque não tinha naquela época a frase de Jair Messias, falso Messias, né? O diabo Bolsonaro. Vamos lembrar uma coisa. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha mesmo, como Bolsonaro, que Jesus Cristo queria que todo mundo comprasse pistolas hoje em dia para sair matando uns aos outros? Você acha mesmo? Tá aí o Bolsonaro. Como eu digo, é o diabo. Galera, mais um absurdo do Bolsonaro. Agora o cara tá querendo dizer que Jesus Cristo defenderia o uso de armas se existissem armas na época dele, né? Porque ele teria mandado comprar uma espada. Eu vou discorrer aqui sobre quão absurdo é esse argumento, mas eu vou mostrar o texto da Bíblia para vocês verem, tá? E aqui não importa se vocês acreditam ou não na Bíblia. Isso é irrelevante. Eu poderia dizer assim, olha, imagina que uma pessoa dissesse, olha, eu acredito que Star Wars é real, sou da religião Jedi. Eu iria mostrar para essa pessoa dentro da história do Star Wars que, na verdade, ela não está defendendo a ideologia da Jedi, ela está defendendo a ideologia do Darth Vader. É mais ou menos o que eu vou tentar fazer aqui, tá? Eu vou mostrar que essa fala do Bolsonaro, ela é completamente contra o texto que está nos evangelhos. A vida de Jesus, ela é contada na Bíblia em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 contam versões da mesma história, do nascimento de Jesus até a sua crucificação e ressurreição, certo? Só que as narrativas, elas não contam exatamente os mesmos pontos. Cada uma conta algumas partes da história que outras não contam. Então, para você entender o todo, você tem que ler os 4 evangelhos. Essa história aqui que eu vou ler para vocês, né, ela é descrita basicamente ao mesmo tempo nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Então eu vou ler aqui no Bíblia Online, que é um site de referência, é o texto da Bíblia sem tirar nem pôr, disponível na internet. Isso já há mais de 20 anos aí, pelo menos, né? E é incontestável. Não é a Bíblia da esquerda, nem a Bíblia da direita, é a Bíblia, ponto final, tá? Evangélicos, católicos, frequentemente usam esse site aí como referência. Então, vou ler aqui para vocês. Primeiro, vou começar por Lucas, que é o 3º evangelho. E eu vou ler aqui o capítulo inteiro para vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho maior do que deveria, mas é para vocês verem que não está tendo desonestidade intelectual. Diferente do Bolsonaro, que separou um trechinho ali para justificar a ideologia dele, eu vou ler a história completa para vocês mesmos verem que não está tendo invenção, não está tendo forçação de barra aqui, não está tendo apropriação da mensagem do cristianismo para justificar uma ideologia ou outra. Olha só. Lucas 22. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam. Matariam Jesus, no caso, né? Porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, como Judas entregaria Jesus, né? Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Isso aqui já é Jesus falando para Pedro e João. Versículo 11 agora. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, né? Aí fazei os preparativos. E indo a eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, Jesus dizendo que ele não vai comer mais até a sua morte e ressurreição. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, no caso o vinho, né, fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós.
Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: o rei dos gentios domina sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Ou seja, Jesus está dizendo que nos outros povos, sem ser os judeus, porque os judeus estavam sem rei, né? Os judeus eram dominados pelos romanos. Os gentios eram todos os povos não judeus. Ele diz: lá fora, nos outros povos, o rei é aquele que tem mais glória, mas você não. O maior de vocês, o mais cristão, seja aquele que sirva aos demais, não aquele que queira ser servido. Né? Continuando, 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu pai me destinou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assentais sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor, Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Agora a parte que é mais importante, a parte que os bolsonaristas querem destacar, né? Versículo 35. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: Nada. Ou seja, eu mandei vocês sem bolsa, sem alforje, sem nada, né? Faltou alguma coisa para vocês? Vocês foram caminhar, foram procurar aqui a casa e tal, não tinham dinheiro, não tinha nada com vocês. Faltou alguma coisa para vocês? Não, porque Deus providenciou tudo, certo? Não faltou nada. Aí ele diz: Disse depois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a tua capa e compre-a. Ou seja, compre uma espada. Então, é esse versículo aqui que os bolsonaristas, né, os defensores das armas, dizem que Jesus defendeu que você comprasse uma espada. Ah, por que ele não defendeu que você comprasse uma arma? Porque não tinha arma naquele tempo? Bom, tinha arco e flecha, tinha zarabatana. Se Jesus quisesse entregar, que os cristãos, os seguidores deles usassem algo que atirasse, ele poderia comprar uma arco e flecha, uma zarabatana, né? Não tinha arma de fogo, mas tinha apetrechos que disparavam. Mas tudo bem, isso é irrelevante também aqui. Mas aí Jesus disse depois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome e compre, venda, aquele que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Beleza. Porquanto vos digo, agora o versículo 37, isso aqui é muito importante. Porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. 2 pontos. Não tem aspas aqui, mas seria abre aspas. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Reparem, segundo o texto dos evangelhos, estaria predito nas escrituras antigas que Jesus seria preso junto com malfeitores. E esses malfeitores, para serem caracterizados como tal, eles tinham que estar com o quê? Com espadas. Jesus está dizendo para os apóstolos que não usavam espadas, que naquele momento eles deveriam possuir uma espada para que quando Jesus fosse preso, aqueles que o fossem capturar dissessem: olha, tá vendo, ele é bandido, ele está com os capangas dele que tem espada na mão. Ou seja, Jesus está dizendo que eles comprem uma espada justamente para que a profecia pudesse se cumprir. É isso que o texto bíblico está dizendo. Não importa se você acredita em profecia ou não, repito, mas tem que ter coerência. Se você diz que segue o evangelho, você tem que ler o evangelho inteiro. Você não pode pensar um versículo só para dizer que aquilo é a vontade de Jesus. Aí você está usando a famosa Bíblia da conveniência do Bispo Arnaldo. Continuando aqui, né, a leitura do evangelho de Lucas, aí eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele disse: Basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. 1 tiro de pedra é uma medida de distância, não ele tacou pedra em ninguém não. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. Seu suor tornou-se como grande gota de sangue e corria até o chão. Ou seja, Jesus angustiado, porque no fundo ele não queria ser crucificado, mas sabia que precisava para cumprir a missão, e pedia a Deus: olha, Deus, se tiver outro jeito, que seja, mas que no final das contas que não seja como eu quero, mas como tu, o Pai, queres, né? E aí depois ele fala aqui que ele depois levantou sua reação e viu os discípulos, viu que eles estavam dormindo e ficou triste por causa disso. E aí disse, versículo 43, Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E Judas chegou e beijou o rosto de Jesus. Esse era o sinal de que aquele era Jesus e que era aquele que os soldados dos
lá dos mestres da lei, deveriam prender, né? E vendo os que estavam com ele e o que ia se suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. Ou seja, nessa hora que os soldados lá iriam prender Jesus, os discípulos de Jesus que tinham comprado espadas sacaram a espada, e diz aqui no versículo 50: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse-lhe Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saíste a um salteador com espadas e varapaus? Ou seja, vocês estão vindo a mim com espadas, com pedaços de madeira, para querer me prender como se eu fosse um bandido? Versículo 53: tendo estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Agora vocês estão tomados pelo mal e querem vir contra mim. Mas antes eu estava pregando junto com vocês e vocês nunca falaram nada contra mim. Então, prenderam-no e o levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe, né? E aí veio a parte lá que Pedro nega Jesus e tal, não sei o que e tal. Beleza. Vocês entenderam. Jesus disse que era para eles pegarem as espadas sim e levarem com eles, né? Mas depois ele disse claramente: basta, não é para vocês lutarem contra os sumos sacerdotes. Isso aqui eu pedi para vocês trazerem as espadas para que eles me pegassem aqui com um bando que estavam com espada, mas só para eles poderem dizer que eu estava com um bando de bandidos. Mas eu não preciso dessas espadas para me defender. Vocês não precisam me defender, porque tem que ser cumprido o que está escrito. E foi o único momento que Jesus disse para eles se armarem, apenas para cumprir aquilo que teoricamente estava nas profecias, entenderam? Jesus não mandou os discípulos usarem as espadas. Pelo contrário, quando eles começaram a usar a espada e atacaram o servo do sumo sacerdote, Jesus falou: parem, não lutem. E ainda curou o servo que tinha tido a orelha cortada. Agora vamos para o Evangelho de Mateus. Mateus 26. Né? Vou ler do início aqui também para não dizer que tem nada cortado. A conspiração contra Jesus. Versículo 1. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Judas concorda em trair Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. É a ceia do Senhor, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem com, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o sangue da aliança, aquilo que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Vocês podem ver que essa versão aqui está um pouquinho mais, com a minha linguagem um pouquinho mais moderna, né? Mas isso é irrelevante. Versículo 19. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto de videira até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aí tá, Jesus prediz a negação de Pedro e tal. Aí tudo bem. Aí Jesus, versículo 36 já. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Né? Aí de novo aquela coisa, ele pedindo de Deus: se puder, que eu não morra dessa forma, mas se for preciso que seja a sua vontade, não sei o que e tal. Jesus, versículo 47. Né? Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus:
guarde a espada, pois todos aqueles que empunham a espada, pela espada morrerão. Impressionante que no dia de Corpus Christi, o Bolsonaro tem me feito fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era parar para ler a Bíblia. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço aqui no meu canal, lendo a Bíblia, né? Tem um vídeo de alguns anos atrás, falando sobre o enredo da Mangueira será Jesus Cristo, né? Pro Carnaval de 2020, ou seja, esse vídeo de 2019. Né? Tem quase 3 anos aí que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal. Sugiro que vocês vejam, foi um vídeo que fez bastante sucesso na época. E lá eu também comento, faço essa comparação, mostro, né, que a crítica que estava sendo feita ao enredo da Mangueira, inclusive, ela era antibíblica, né? Mas aqui é mais descarado, porque aqui é o bolsonarismo sendo aquilo que ele é, herege por definição, querendo se apropriar do cristianismo para defender a sua ideologia. É mais ou menos a mesma coisa como se eu dissesse que, olha, Jesus era marxista, um anacronismo, um absurdo histórico, né? Jesus não poderia jamais ser marxista, primeiro porque ele viveu quase 2000 anos antes de Marx, e segundo porque Jesus nunca defendeu o fim da propriedade privada, ele nunca defendeu a revolução de quem quer que seja, né? E ele mesmo disse, inclusive, meu reino não é deste mundo. Ele não dizia para os discípulos dele tomarem o poder político, e sim para espalharem a sua palavra, né, de boa nova, de respeito, enfim, de aceitação entre as pessoas e tal, de igualdade, mas não era para derrubar os reinos, não era para se armarem e criar uma revolução. Então seria um absurdo dizer que Jesus era marxista, era socialista, alguma coisa. Talvez fizesse uma comparação até anacrônica, mas que teria algum sentido, seria dizer que ele era um socialista utópico, né? Que dizia que os ricos deveriam dividir por livre e espontânea vontade o seu patrimônio com os pobres. Isso é uma outra coisa. Mas dizer que ele era marxista revolucionário, não, ele não defendia isso. Agora, você dizer que ele defendia armas, meu Deus, isso é de uma burrice até, assim, enfim, ou de uma má fé, um mau caratismo mesmo, de você pegar um versículo isolado, não ler todo o resto, tudo que vem antes e tudo que vem depois, e pegar aquele versículo solto e querer usar isso para propagar aqui a sua ideologia idiota e perversa, que é a ideologia bolsonarista, a ideologia do armamentismo desenfreado. Veja, eu não sou contra armas, tá? Eu só acho que você não precisa usar a palavra de Jesus para defender uma coisa que ele claramente não defendia. Se você quiser defender arma, se você quiser defender pena de morte, o que você quiser que seja, defenda, mas defenda com as suas próprias palavras, defenda porque você acredita, não defenda usando a religião cristã, a palavra que está na Bíblia, os evangelhos, para distorcer o que está lá e defender uma coisa que não tem nada a ver com o que está lá, entendeu? Seja coerente, pelo menos, com aquilo que você diz que acredita, beleza? Esse é o meu recado por hoje. Bom resto de feriado aí pra vocês, né? Vou tentar lançar esse vídeo pelo menos na sexta-feira mesmo, porque na quinta eu tava vendo jogos de futsal aqui de Quintino e gastei o resto do dia pra analisar essa fala, primeiro pra rir, né? Dessa pessoa, depois pra tentar embasar, fazer o texto aqui, ler o texto com calma pra ter certeza do que eu tô falando. Porque ao contrário do Bolsonaro, eu não saio falando pataquada por aí pra passar vergonha. Valeu? Um abraço, galera. Até a próxima. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Deixe seu like se você gostou. Fico por aqui e até a próxima. Saudações rubro-marrons. Valeu!